noite. Eu me chamo Jordão Moreira Leite, sou bacharel em Psicologia, mestranda em Políticas Públicas pela Universidade Federal do Piauí. Meu local de atuação atualmente é no CRAS do município de São João do Soter, trabalho na proteção social básica, né? E também atuo na clínica aqui em Caxias, onde eu resido, né? Na clínica com abordagem na terapia cognitivo e comportamental. E aí eu vou responder algumas perguntas que vocês pediram, né, sobre como é a minha atuação profissional dentro desse setor, né, dentro da psicologia social, comunitária, enfim. Eu tô aqui olhando pelo roteirozinho que vocês me enviaram. Então, eu já tenho 2 anos foi meu primeiro emprego, né, assim, como psicóloga, e eu já tenho 2 anos atuando na assistência social, na política de assistência social, né. Então, é um dia a dia, antes da pandemia, eu vou falar antes da pandemia, depois eu entro da pandemia, né. Antes da pandemia era muito movimentado, né, eu trabalhava 3 dias e meio, no horário comercial, né, e aí a gente fazia atendimento com família, fazia atendimento com os grupos, né, montava as ações a serem trabalhadas durante o mês, eu fazia os meus atendimentos individuais, mas também fazia os atendimentos com a assistente social, né, que é o nosso trabalho lá na assistência, principalmente atravessado por essas 2 técnicas, que é a assistente e a psicóloga. E aí a gente tinha uma rotina também de visitas domiciliares, né? As visitas domiciliares são os nossos carro-chefe, porque a gente também precisa estar um pouco dentro da realidade do indivíduo, né? Daquele sujeito que busca pela gente, do CRAS, seja por meio dos benefícios, né? Bolsa Família, cadastro do NIS, tarifa social, enfim. Mas a gente precisa estar dentro e precisa fazer visita para saber como é a realidade daquela pessoa, né? Então, a nossa rotina basicamente é essa. Antes da pandemia, visitas, reuniões, aí tem um serviço de convivência e fortalecimento de vínculo, né? Que é um dos serviços que fazem parte do CRAS. Tem o PAIF, né? E agora também tem o programa Criança Feliz, programa Primeira Infância, que é um programa de acompanhamento de crianças de 0 a 3 anos e de mães, né, de gestantes, onde existem as visitadoras que ajudam, que ensinam algumas brincadeiras, algumas intervenções para as mães conversarem com seus filhos, brincarem, a palavra fugiu, né? E aí esse é mais ou menos o meu dia a dia, né? Essas são as peculiaridades. E aí a gente tem muito contato também com a rede, né? Com algumas da rede, a gente está sempre conversando com o pessoal da educação, né? Porque às vezes é muito adolescente que precisa do serviço, né? Muitas mulheres precisam do serviço, então a gente está sempre em comunicação com esse meio. Os desafios, os desafios é muito voltado para a questão, existe uma questão política, né? Mas a gente fala também a questão de recursos, a questão do trabalho, como é que ele pode ser feito ali dentro de cada município, de cada setor, né? Porque tem a teoria que diz como é que a gente vai fazer, mas a prática é totalmente diferente. Talvez em parte diferente, porque é muita coisa, né, que a gente vê ali e tem só ali no nosso município, então a gente precisa adequar. Então talvez esse seja um dos desafios, que é adequar a teoria à prática, né, do psicólogo social, comunitário ali, e também aprendendo, né. É importante que a gente sempre esteja num local de aprendizado ali, de que você tá ali para ajudar aquela pessoa, né, mas que você também tá ali para aprender, que nem tudo que você sabe, que você vê ali, que você viu antes, é o que é certo para ela, certo entre aspas, né, então é muito um processo de adaptação. Em tempos de pandemia mudou, a rotina mudou demais. Nossa, a gente teve que passar a fazer atendimentos online, né? E nem todo mundo tem telefone, nem todo mundo tem Wi-Fi em casa. Então a gente teve que se adaptar. E aí alguns atendimentos a gente fazia mesmo presencialmente, porque eram atendimentos como, por exemplo, de cadastro, né? Cadastro único, atualização do NIS, auxílio emergencial, que a gente só cadastra, mas encaminha para o cadastro único. Mas o CRAS, por ser porta de entrada, quem faz esse serviço somos nós, de fazer o cadastro das famílias que são beneficiárias do Bolsa Família, etc. E encaminhar para que o cadastro único dê entrada no pedido para que eles tenham acesso ao NIS e aos benefícios. Então mudou muito, né? As visitas elas
o que eram, toda semana a gente fazia visita, a gente não fez mais tanta visita, principalmente no começo da pandemia. Né? No começo da pandemia todo mundo ficou afastado, a gente ficou um tempo sem trabalhar mesmo, só ia uma vez por semana, rodízio. E aí agora que a gente tá voltando, mas visita a gente também não conseguiu voltar a fazer como era antes, porque é uma exposição e a gente sabe que os profissionais do SUAS não estão no grupo de vacinação, então a gente precisa se proteger o máximo possível, mesmo com os EPIs, né, que são os equipamentos, a máscara, a total face, aqueles roupão, não é nem roupão, é outro nome, mas é como se fosse um roupão, a gente vestia, mas mesmo assim as visitas elas só são agora de caráter de urgência, né, questão de ver se a pessoa está com os vínculos rompidos, se está passando por alguma necessidade, principalmente na questão de cesta básica que as pessoas têm necessitado muito, né? Então, essas são o que sofreu mais com a pandemia, foram as nossas visitas e os atendimentos. E as pessoas precisam muito, né? Pelo menos lá. E aí, quais dicas e recomendações eu deixo para os acadêmicos que desejam futuramente atuar na psicologia comunitária? Então, é importante estudar, né? Estudar muito, saber que é um campo bem rico, diversificado, que você tem diversas possibilidades de atuação, né? Mas que você também precisa saber que você não é o dono do saber, que o que você sabe ali é válido, o que você aprendeu na teoria é válido, mas você precisa aprender a adaptar na prática para a situação daquele usuário, né? O usuário que a gente fala. E aí é importante que a gente tenha essa humildade, essa consciência, né? E também tem a questão da consciência política, né? Eu não falo de política partidária, não. Eu falo da questão de movimentação, né? De participação mesmo, de entendimento que as leis, né? Do que é direito do usuário, do que é direito, do que é dever, do quanto a gente precisa lutar para que esse usuário tenha os seus direitos, tenha os seus direitos ali, cumpram com seus deveres, mas também tenham os seus direitos. Então, talvez esse seja um dos maiores desafios, né? Recomendo. Mas cada um vai descobrindo durante a sua atuação. Mas o que eu deixo de recomendação é essa, o estudo, né? E tentar alinhar um pouco mais a teoria com a prática. E acho que é isso. Acho que eu tentei responder tudo. Qualquer coisa, vocês podem entrar em contato de novo. Se ficou faltando alguma resposta, eu falei rápido demais, tá bom? Abraço, obrigada por entrar em contato.